Pronto. Meninas, cheguem. Já tá tudo ok. Pronto, vamos nós. Sandrinha já chegou, Áurea, Elce. Pronto, meninas. Lúcia. Então, vamos chegando aqui. Então, fazendo um resumo do que a gente já começou vendo hoje. Capítulo 5, busque a alegria na alegria do amado. John Piper começa nos lembrando do Salmo 16, 11, que a única maneira de glorificar a total suficiência de Deus é ir a Ele, porque na presença dEle há plenitude de alegria e à sua direita delícias perpetuamente, tá? Nesse Salmo. Então, quando a gente tem essa consciência, quando de fato a gente chama isso de um prazer cristão vertical, é o prazer que a gente encontra nas coisas de Deus, com Deus e em Deus. E ele fala também que isso é obrigatório. Se a gente observar o salmo que diz: deleita, a razão do viver nossa é glorificar a Deus e nos alegrar nele para sempre. Esse salmo é precioso, né, Lúcia? Mas o que acontece com o nosso prazer cristão horizontal? É exatamente o nosso relacionamento com os outros. E essa busca pelo prazer, né, horizontal, na nossa relação com o outro agora, precisa ser uma intenção essencial para toda boa obra. Tudo aquilo que a gente for fazer de boa ação, a gente tem que fazer. Primeiro, porque eu obedeço a Deus. Eu glorifico a Deus, porque eu estou tendo uma adoração, glorificando a Deus também nesse prazer horizontal, nessa boa ação que eu faço para o outro, porque de uma certa forma isso também nos faz muito bem. Se a gente viver sempre para nós, a gente vai perceber que a vida vai perdendo muito do sentido dela, né? Porque é muito sem graça a gente viver só para realizar nossos desejos. A gente já sabe que para o cristão a felicidade sempre tem que ser uma surpresa inesperada de uma vida de serviço para Deus e para o outro. E realmente a vida fica vazia se a gente não tiver esse prazer cristão vertical e horizontal. A vida perde sentido. Nessas citações aqui do 1 Coríntios 13, 5, o apóstolo Paulo diz que o amor não procura os seus mesmo. Ele não se basta. O amor, ele não se basta em nós mesmos. Ele não busca seu próprio interesse. Significa dizer que a gente deve demonstrar, tá? A gente deve demonstrar o amor ao outro quando a gente tem prazer em fazer pelo outro algo que de fato também traz sentido para a nossa vida. Segundo o profeta, sermos misericordiosos. Olha que coisa interessante. Lá em Miqueias, não apenas sermos misericórdia, amarmos a misericórdia. Aqui em Miqueias 6,8 diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que andes humildemente com o teu Deus. A obediência a esse mandamento de amar a misericórdia. Ou seja, nós precisamos amar, não buscar nossos próprios interesses e demonstrar misericórdia ao outro. Que lá em 1 Coríntios 13, ainda que a gente distribuísse o nosso próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará, né? Me aproveitaria. Está lá em 1 Coríntios 13, 3. Então, quando a gente vê isso aqui, né, a gente pensa, gente,
dá o próprio corpo para ser queimado. Ainda que a gente chegue a esse extremo, se não tiver amor, nada do que a gente fez, de fato, aproveitará. Qual seria esse proveito correto de nós buscarmos, de fato, esse prazer? Aí ele vai dizer aqui: o valor moral de um ato de amor não é destruído quando nós somos motivados a fazê-lo por vermos o nosso próprio prazer nisso. Se assim fosse, a gente fizesse algo só para sentir prazer nisso, alguém que odiasse a expectativa de amar poderia se dedicar ao amor puro, já que ele não tiraria nenhum proveito disso. Ou seja, em outras palavras, está querendo dizer que eu posso fazer algo por alguém só para sentir prazer, ainda que seja. Não tem nada errado nisso. Mas também precisa ser para obedecer ao mandamento. Quando a gente vê esse desafio aqui, ele vai dizer aqui em 1 Coríntios 3:5, o amor não procura seus interesses. Ou seja, isso também não é um obstáculo para a busca do prazer cristão. Ele não busca seus próprios interesses. Mas se a gente faz algo para alguém e nisso tem um sentido, e no fim a gente volta feliz quando a gente faz, quando a gente dedica um tempo para alguém, quando a gente sai de nós mesmos e escuta o problema do outro, quando a gente sai da nossa mesquinharia e às vezes divide algo que a gente tem, mesmo que a gente sinta prazer, todo prazer é permitido por Deus. Tá claro a mensagem? É que todo prazer é permitido por Deus. Então, Deus permite que a gente também sinta prazer. E aí, a natureza desse amor, quando ele diz aqui, olha que interessante, gente, esse texto aqui de Coríntios, a gente precisa ver, está lá em 2 Coríntios 8. Também, irmãos, vos fazermos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque não a abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de aos santos. Eles rogavam a graça de participar. Coríntios 8, do 1 ao 4. Olha que texto precioso. Como esses irmãos da Macedônia, eles, mesmo sendo pobres, e Paulo foi testemunha de que, na medida das posses deles, ou acima da medida, eles se mostravam voluntários. Eles pediam a graça de participarem da assistência aos santos. Gente, como é gracioso quando a gente tem o privilégio, a oportunidade de ajudar algum irmão que precisa. Já tiveram essa experiência? Mas muitas vezes nós nos deparamos com uma desculpa que a gente dá. Eu não tenho o suficiente. O que eu tenho mal dá para mim. A gente tem diversas desculpas. E aqueles irmãos tinham tudo para não participarem. E eles rogavam a graça. Então, a natureza do amor genuíno pode ser vista em 4 elementos. Preste os 4 elementos do amor genuíno. Primeiro, é uma obra da ação divina. É Deus que nos concede o dom de amar, como esses irmãos da Macedônia. Primeiro, eles foram alcançados por Deus, para depois eles sentirem todo esse voluntariado veio de Deus. A generosidade não era da origem humana, porque da origem humana a gente quer cada vez mais, a gente só quer para nós e nós somos, por natureza,
egocêntricos e egoístas. E aí, segundo lugar, esse amor genuíno, segundo, é uma experiência da graça de Deus que enchia os macedônios de alegria no meio de muita prova de tribulação. Vocês lembram aqui o começo do texto? Olha só. No meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então, primeiro, graça divina. Então, vão anotando aí. Segundo, é uma experiência da graça de Deus que enchia e nos enche também, enchia eles de alegria no meio da tribulação. Terceiro, sua alegria estava em Deus. A sua alegria estava na graça de Deus que transbordou neles em generosidade para ir de encontro às necessidades dos outros. A gente viu aqui, manifestaram a abundância de alegria e profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Ou seja, a liberalidade, que é o prazer horizontal, era um transbordar da alegria na graça de Deus. Era a graça que dava isso para eles, toda essa alegria. E quarto, os macedônios rogaram pela oportunidade de sacrificarem as suas posses insuficientes pelos santos em Jerusalém. Ou seja, a alegria deles em Deus transbordou através da alegria da doação, Gente, assim, eu achei... e isso era um prazer para eles. Então, essa alegria que a gente está falando, esse amor genuíno que vem do alto e de nós para o outro e que volta para o alto. Então, lembre bem, primeiro, o amor genuíno é uma obra da graça divina. Segundo, essa experiência da graça de Deus enche-nos de alegria. Terceiro, essa alegria na graça de Deus transborda em generosidade, a necessidade do outro. E quarto, isso nos faz sentir um prazer real, como os macedônios, eles rogaram pela oportunidade de sacrificarem suas posses. Ou seja, a alegria deles em Deus transbordou através da alegria da doação. Então, queridas, essas são as 4 formas genuínas de nós amarmos ao próximo, expressando um amor que vem do alto. Então, essa definição de amor inclui sentimentos. Vocês perceberam? Sentimentos de alegria, sentimentos de prazer. Eles tinham liberalidade, generosidade. Ou seja, o amor, ele não é meramente um transbordar passivo, mas é uma extensão ativa, uma expansão e um complemento do nosso prazer em Deus. Primeiro, nós sentimos o prazer em Deus. É como Elcio diz, é vindo de Deus em doação. Então, essa alegria se expressa nessa generosidade. E aí, queridos, esse prazer, essa alegria, vocês entenderam, vertical, horizontal, se expressa nessas 4 formas de amor genuíno e que nos traz sentimentos e que isso não é impedido por Deus que a gente tenha esses sentimentos. Agora, nesse século que a gente vive, num século caído, fútil, é como se assim sempre a gente tivesse é como se a gente tivesse nesse presente século famintos por mais do banquete da graça de Deus. É como se o banquete da graça de Deus fosse pouco e a gente tivesse sempre querendo algo mais. Deus eu já tenho, Deus eu já sei quem é Deus, E na verdade, Deus, ele não é essa religiosidade que muitos vivem, uma mera religiosidade. Ele não precisa do nosso sacrifício, Ele não precisa da nossa companhia. É exatamente o contrário.
Nós precisamos dele porque ele é a fonte, ele nos enche e a gente transborda em liberalidade. E se a gente recordar as palavras de Jesus, ele diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais bem-aventurado dar do que receber. E isso aí, a maioria dos cristãos, a gente concorda com isso, né? Porém, na hora de dar, é aí onde está a dificuldade. É transformar essa palavra em ação. E Paulo, seguindo ao mestre nessa mentalidade, né, eles tinham a mesma motivação, mesmo em atos difíceis de amor. Ele dizia aqui em Lucas 14:14: serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles, os pobres, com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. E aí John Piper diz que o amor custa caro. O amor custa caro. O que é que ele quer dizer com isso? Que a gente precisa abnegar-se desse mundo. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. João 12:25. Quando ele diz que o amor custa caro, é que o amor custa a nossa vida neste mundo. Nós temos convicção de que as alegrias na vida eterna são as recompensas mais do que suficientes. Então, esse prazer cristão, ele vai ser recompensado, né? Aquilo que a gente faz hoje, aquilo que a gente faz por Deus e por obediência. E aí, queridas, a gente vai ver aqui no capítulo 6, isso significa adoração. Ele faz um breve resumo, que a adoração, que às vezes muitos de nós pensam que a adoração é aquele louvor que a gente canta na igreja. Não. É a ação que pode realizar. É a ação mais virtuosa que um ser humano pode realizar. A única motivação que muitas pessoas podem imaginar para ela, para a adoração, é a noção de realizar uma obrigação de forma desprezível. Preste atenção. A gente vai concluir. Quando a adoração a Deus, obrigação, essa obrigação, sem expectativas de ganho, nem de compensações, ela deixa de ser adoração. Ou seja, tudo que a gente faz, que é reduzido a fazer por obrigação, com uma expectativa de ganho ou de compensação, deixa de ser adoração. Tá claro o que é adoração, então? Adoração é o banquete das perfeições gloriosas de Deus em Cristo. E para a gente entender o que é adoração, na igreja é exatamente a questão de darmos aquilo que Deus nos dá para o outro. É viver em comunhão. A essência da adoração é satisfazer a Deus através de um culto centrado em Deus. E ele vai falando aqui que para isso nós temos 3 princípios. E eu vou concluir com esses 3 princípios bem breves. São 3 implicações da adoração na igreja. Primeiro, o verdadeiro diagnóstico da adoração fraca não é o que as pessoas veem para receber e não para dar. Ou seja, primeira coisa de uma adoração fraca é não para dar. Então, uma adoração forte é aquela que tudo que a gente faz é para dar e não para receber simplesmente. Segundo, encarar a essência da adoração como satisfação em Deus fará a adoração da igreja algo radical. E por último, e finalizando, o terceiro meio de adorar a Deus na igreja é o anseio pelo prazer cristão, que protege a importância da adoração ao nos fazer enxergar que o ato é essencial em si mesmo. Eu adoro
porque adorar a Deus foi o fim para o qual eu fui criada. Nós fomos criadas para adorar, ou seja, a adoração é a satisfação em Deus. Então, a adoração não pode ser um meio para mais nada. Não podemos dizer para Deus: quero me satisfazer em ti para ter uma outra coisa. Isso em Deus, mas em outra coisa. E isso desonraria a Deus ao invés de adorá-lo. E assim a gente termina entendendo que a centralidade da adoração na igreja é exatamente milhares de vidas que estão ali por um único objetivo. Fomos criados para o louvor da glória do Senhor, estamos ali para ter e o prazer horizontal na relação do outro e sermos generosos com o outro. E esses sentimentos sinceros vão melhorar um casamento, como vão melhorar a nossa vida dentro da igreja. Esses sentimentos vão melhorar a nossa relação com os amigos. Ou seja, por quê? Porque a gente mantém a satisfação em Deus como algo primordial. Nos protege da desgraça do egoísmo, do egocentrismo, de vivermos mediocremente. E aí, queridas, eu quero agradecer, foi muito bom. Vocês foram muito generosas, as outras, né, Áurea e muitas outras queridas que encantaram meu aniversário. Eu amo fazer aniversário. É coisa desde pequena, que eu gosto muito do dia 13 de novembro. É meu dia e eu não trabalho nesse dia. Eu tiro o dia para glorificar a Deus e foi muito bom. Esse ano foi bem atípico e eu queria ir para um cantinho, Deus permitiu, um cantinho distante. Só eu e a família, e foi muito bom poder glorificar a Deus e vou testemunhar para vocês. Comecei o dia, vocês mandaram muitas mensagens lindas, umas eu nem consegui internet lá para ler, li depois, mas eu comecei o dia, fui correr, depois ir orando e correndo e orando e louvando com fone no ouvido. Depois, à tarde eu fui ver o pôr do sol numa serra, fazer uma trilha, e lá eu olhei para os montes e nós louvamos. Naquele momento o guia se afastou para fumar um cigarro, olha, e o nosso prazer foi cantar aquele corinho: os que confiam no Senhor são como os montes de, mas permanecem para sempre. E a gente olhava à volta naquela região rochosa e a gente via muita grandeza de Deus. Serras lindíssimas. E a gente vê, meu Deus, o nosso Deus merece toda a nossa adoração mesmo. A gente ter esse prazer vertical. Olha, gente, é incrível como Deus sustenta aquelas pedras gigantes. Como Deus sustenta o sol todos os dias, né? Como o pastor Calvino disse, senão ele nos torrava, mas Deus sustenta no canto sim. Então é a esse Deus que a gente deve toda a adoração, alegrar-se na alegria do amado. Então, obrigado demais pelo carinho de vocês. Provavelmente a gente está vendo aí a agenda com o pastor Calvino, talvez ele participe conosco, ou na próxima segunda, ou com 15 dias. Mas já estamos indo para o capítulo 7. A gente está falando sobre alegria e adoração, tá? E a gente vai falar sobre finanças, próxima semana. Então, sejam bem-vindas. Até a próxima semana, se Deus permitir. Obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada por estar comigo crescendo mais uma segunda-feira.